Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal falando sobre o nosso Flamengo. E no vídeo de hoje nós vamos passar bastante por esse confronto do Flamengo e o Corinthians. E eu já posso adiantar para vocês que o Flamengo, taticamente falando, tem uma obrigação para aplicar nesse jogo de amanhã lá no estádio do Maracanã. Estaremos lá, se Deus quiser, acompanhando e cobrindo essa partida para você. Claro, a bola rola às 4, estaremos lá, que horas? Antes das 3 horas, mas a gente começa a nossa live às 3 horas, tá? Então eu aguardo você no nosso pré-jogo direto lá do Maracanã, assim como após a partida, chega junto também aqui no nosso canal, sempre deixando a sua curtida, que é muito importante aqui pro nosso canal, e se inscrevendo, né? Você que tá acompanhando nossos vídeos aqui, ainda não se inscreveu, cara, aperta aí o inscrever-se, você vai perder 2 segundos, e é gratuito, aperta aí o inscrever-se, beleza? Rapaziada, é o seguinte, deixa eu só atualizar vocês, então para esse jogo de amanhã, às 4 horas no Maracanã, ingressos esgotados. Vamos ter um Maracanã de casa cheia, vamos torcer para ter um clima maneiro lá dentro do Maraca, Flamengo e Corinthians e tal. Depois eu quero falar sobre isso, sobre a presença e a ausência do público da torcida do Flamengo no Maracanã. Passa pelo preço, óbvio, mas eu quero falar mais. Vou deixar para um outro vídeo, porque às vezes a gente faz um vídeo de 10 minutos, acaba o vídeo, o cara não te entende, imagina se eu correr, e eu vou precisar de outros temas aqui, então depois eu vou desenvolver um pouco sobre isso, tá? Eu tenho uma opinião, eu acho que talvez seja um pouquinho impopular também, tá? Sobre isso, mas depois eu falo sobre casa cheia, beleza? Todos os ingressos vendidos. Além disso, galera, o Flamengo amanhã tem um encontro com um dos piores defesas, mas vamos lá. As piores defesas do campeonato nessa temporada é a do Corinthians. Tanto no aspecto de organização defensiva, tanto no aspecto de organização ofensiva e defensiva, nas duas fases, tá? Com isso, dá ao Felipe Luiz, na minha opinião, uma obrigatoriedade muito parecida com a qual o Flamengo tinha contra o Vasco e não fez, que é a marcação sobre pressão. Tá? Você tem, e também bola aérea, tá? A bola aérea do Corinthians também é muito fraca, o Corinthians toma muito gol de bola aérea, mas marcar, tem que pressionar. Eu vou desenvolver isso melhor, só lembrando a você que amanhã a gente tá lá no Maracanã, a live começa às 3 horas, deixa o seu like que é sempre muito importante, e cara, se puder, ontem a gente fez a nossa live, né, o nosso ranking, sempre muito divertido ter a companhia. Algumas pessoas não receberam notificação, é aquele problema todo que é ocasionado pelo YouTube. Mas se você puder, cara, só dá uma passada lá só pra deixar o seu like, que é muito importante. Pô, a gente não tem nem 460 likes, é muito pouco. Muito abaixo. Então só se você puder, cara, dá uma passada ali, deixa só a curtida, como eu mostro pra vocês aqui, tô comprovando a vocês. Além da visualização ser muito baixa, que é muito prejudicial, mas a gente não tem o que fazer, dá um like lá, cara, vamos tentar aumentar esse like, foi muito pouquinho mesmo, beleza? Então se puder dar essa força pra gente, é muito importante. O Bruno Henrique, falando de muito importante, né? O Bruno Henrique é muito importante nesse jogo, tá? Contra o Corinthians, por ter nessa pressão, por ser um jogador dessa bola aérea também, e o Bruno Henrique é um carrasco, cara, do Corinthians. 12 jogos, ele tem 8 participações em gols, né? Já marcou 6, além de 2 assistências, muito importante. Outra coisa que tem a ver com o Corinthians também, antes a gente falar propriamente sobre a partida, o Tite, né, ex-técnico do Corinthians, ex-técnico do Flamengo, vocês viram que tem uma questão judicial, né, na verdade é o empresário dele, tá, o Gilmar Veloz correu, sim, empresário do Tite, porque o que acontece? Ele acabou intermediando esse contrato do treinador, com o ex-treinador, com o Flamengo. E aí, meu amigo, é aquilo, você tá estudando, é aquilo, né, meu? Estuda, né? Enfim, se você quiser ser empresário de atleta, de treinador da elite do futebol brasileiro, tu vai ganhar um dinheiro bom. 2,5 milhões que ele coloca no bolso só para intermediar a negociação. Tite assinou com o Flamengo, o empresário ganha 2,5 milhões. O Flamengo parcelou isso, né? Em 15 parcelinhas de 174 mil. Futebol é uma benção, meu amigo. A gente estudou errado, não tivemos capacidade para isso. E aí, o Flamengo pagou 14 parcelas. Falta uma parcela. E o Gilmar Veloz não perdeu tempo, então acionando ali o Flamengo na justiça. O Flamengo não fez nenhum parecer, não respondeu em nenhuma nota, mas tem ali, então, essa parcela de 174 mil para pagar para o empresário do Tite, só pela intermediação do negócio. Coisa boa, hein? E aí, vamos lá, vamos para esse confronto. É o seguinte, o Corinthians está sem técnico, né? Como vocês sabem, o Dorival é o atual técnico do Corinthians, já acabou de assinar, mas não, o Dorival vai esperar um momento mais conveniente para estrear. Quem vai seguindo lá é o técnico interino, né? Desde ali a saída do Ramon, tá técnico interino, ele que vai treinando, o Dorival tá em Floripa, aproveitando ali os minutos finais ali de
de folga, de férias, daqui a pouco ele volta pra rotina de treinador, né? Após a saída da seleção brasileira. Seguinte, o Corinthians tem um problema crônico nessa temporada, e eu falo da temporada por inteiro, tá? Mesma coisa que eu falei do Vasco. Sistema defensivo, tanto na organização defensiva, tanto na organização ofensiva. O Corinthians é um dos times que pior sai jogando. O Vasco era praticamente o pior da Série A. O Corinthians está no grupo, entre os 5 piores. O Flamengo tem que pressionar essa saída de bola do Corinthians, ele tem que pressionar. A obrigação de qualquer time é você atacar a maior fragilidade do adversário. A maior fragilidade desse Corinthians, taticamente, é a saída de bola. Então, assim, é inegociável fazer isso. Tanto que no jogo contra o próprio Palmeiras, o Palmeiras fez isso e o Corinthians deu um chute a gol. Foi aos 46 minutos do segundo tempo. O Corinthians nem passava do primeiro tempo, do meio campo. No primeiro tempo, o Corinthians não fez nada, absolutamente nada. Por quê? Palmeiras encaixou essa marcação. Nos primeiros 20 minutos, o Palmeiras já havia aberto e ampliado o placar. É uma obrigação, é inegociável. O Flamengo precisa fazer isso. E o Flamengo precisa fazer uma autocrítica. Ele não fez isso contra o time que pior. O Vasco ainda faz pior do que o Corinthians. Né, o ranking, né, a estatística, ainda diz que era ainda pior. E o Flamengo não fez. O Flamengo tem que aproveitar dessa vez e marcar sob pressão a saída de bola do Corinthians, que é bem desqualificada. Que com isso acaba rifando. Por mais que o ataque corintiano ali, com o Memphis e com o Yuri, estejam bem, o Carille é importante e tal, é muita bola rifada. Então, por quê? Não consegue sair jogando. O Corinthians erra demais e precisa apertar. E além de vários desses jogadores, você conhece o Gustavo Henrique. Ele tem dificuldade ou não tem dificuldade? Você conhece bem. Mateuzinho, você conhece bem. Goleiro Hugo Neneca, você também conhece. Os jogadores que compõem ali o elenco, pode ser que um seja titular, outro não, mas enfim, você conhece esses caras. Então você melhor do que ninguém como torcedor, conhecer esses caras e ver praticamente todos os jogos. Eles têm dificuldades, e essa dificuldade ela é estatística. Então, cara, é inegociável e é uma obrigação, e a gente vai cobrar. Independentemente do resultado, você tem que atacar a fragilidade do adversário. Está para todo mundo ver. A fragilidade do Corinthians é a pressão no seu campo. Eles saem mal. A organização defensiva do Corinthians é fraca e a organização ofensiva, quando começa lá atrás, também é fraca. Então o Flamengo precisa aproveitar. O pessoal do GE trouxe até um esboço, né, de uma escalação, mas ainda não tem a confirmação, né? Acaba sendo ali um pouco mais de chute, né? É com Rossi, o Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, o Ayrton Lucas, né, tendo essa permanência, talvez o Alexandro seja relacionado, isso não tá descartado, né? Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, e aí ele tem aquelas dúvidas, né? Como é que o Pedro, quantos minutos ele vai ter? O Pedro teve uma carga de minutos altas, né? Se a gente parar pra pensar, jogo em altitude, né? Ele jogou praticamente ali cerca de mais de 40 minutos. Então, além disso, a gente tem a dúvida ali com o Michael, com o Bruno Henrique, né? O Carrasco do Corinthians, enfim. Entre algumas dúvidas e algumas certezas, como, por exemplo, o Ayrton Lucas, agora é um momento individual para Ayrton Lucas importante. Ele vem de uma boa atuação, foi elogiado, todo mundo elogiado, mas foi elogiado pelo Felipe Luiz, né? Nomeadamente, né? Foi elogiado pelo Felipe Luiz e mais pra frente vai ter o retorno do Vinha. Ser terceiro reserva por uma posição que só usa um, que é de lateral, é delicado, né? Então, enfim, é um momento importante também aí pro Ayrton Lucas mostrar trabalho, né? Vamos ver. Esse é o Flamengo segundo aí os amigos do GE, mas não tem nenhuma confirmação ainda, beleza? Grande abraço, deixa o seu like, não se esqueça de deixar aquele like também na nossa live, se você não pode assistir não tem problema, mas dá aquela curtida que é muito importante pra gente, tá? A gente se vê lá no Maracanã, galera, um grande abraço, um excelente final de semana pra vocês, tamo junto, valeu!